Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro domingo da Páscoa do Senhor. Com muita alegria no coração, vamos dar início à nossa celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, pais e fé da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, aqui reunidos e reunidas para a celebração do terceiro domingo da Páscoa. Páscoa que é sinal de vida nova, Páscoa que é sinal de luz, mas também Páscoa é sinal de paz. A paz que vem de Cristo, não a paz que o mundo nos oferece ou que o mundo nos apresenta. É nessa certeza de vivenciarmos a paz de Cristo que aqui estamos, fazendo memória daquilo que Cristo pediu para que fizéssemos em sua memória. Mas para que possamos de fato fazer a memória do Cristo crucificado, ressuscitado, é preciso que reconheçamos as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados. Com um coração contrito e humilde, peçamos perdão, para que dignamente possamos celebrar os sagrados mistérios. Arrependido.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus,
Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai a minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que vosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos aqui se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me na paz e logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, vencestes a morte, viestes saudar a vida para sempre. Senhor, vencestes a morte, quisestes criar a vida para sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, e aqueles e aquelas que nos acompanham como rádio ouvintes da LTFM, a nossa saudação nesta manhã de domingo, dia 18 de abril de 2021, já no 3º domingo da Páscoa. E a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, ela já nos traz como novidade de que a nossa vida cristã, a nossa vida ministerial, a nossa vida do dia a dia consiste em 5 aspectos. O primeiro deles, a verdadeira paz. O segundo aspecto, a confiança e a esperança na ressurreição. O terceiro, observar as Escrituras. O quarto, o Cordeiro de Deus. E o quinto e último aspecto, a vivência do amor. E é claro, irmãos e irmãs, que Cristo Jesus é a nossa verdadeira paz. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Cristo Jesus se coloca no meio da comunidade cristã para transmitir a paz. Não uma paz que o mundo oferece, não uma paz que o mundo apresenta, mas a paz que vem de Cristo Jesus, que é amor, compaixão e misericórdia. A paz de Cristo que é justiça e dignidade. E é claro que esta paz, quando ele diz, a paz esteja convosco, ele transmite para os discípulos
a confiança e a esperança na ressurreição. Porque os corações dos discípulos encontravam-se atribulados, encontravam-se amedrontados diante de tamanha violência que eles sofreram, que eles vivenciaram diante da crucificação do Senhor. E nos dias de hoje, irmãos e irmãs, diante de tantas incertezas, diante de tantas dificuldades, diante desta pandemia que aí está, nós não podemos perder a confiança e a esperança no Cristo Jesus crucificado, ressuscitado. Porque é Ele que vai nos mover para que possamos permanecer firmes diante de toda e qualquer situação. E é claro, irmãos e irmãs, que é preciso tranquilizarmos os nossos corações com Cristo Jesus. Ele já deixava bem claro para os discípulos no capítulo 14, ou seja, 10 capítulos anteriores a este, em que ele deixa bem claro: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. É preciso, irmãos e irmãs, confiarmos e esperarmos em Cristo Jesus. Agora, a confiança significa tomarmos coragem diante das situações. Coragem quer dizer confiança, não quer dizer valentia, para você brigar, duelar, guerrear contra o outro, mas sim ter a confiança de Cristo Jesus para poder se manter em pé. E as Sagradas Escrituras, elas trazem isso para nós. O terceiro aspecto da nossa vida cristã é sempre observar as Sagradas Escrituras, porque elas vão nos animando, porque elas trazem de fato o que Moisés, os profetas e os salmos haviam dito e continuam dizendo sobre Cristo Jesus. É preciso observarmos o que as Sagradas Escrituras nos apresentam, acabam nos apresentando. E neste apresentar, neste observar, neste perceber, neste vivenciar as Sagradas Escrituras, nós vamos percebendo que era preciso, na história da salvação, Cristo Jesus nos salvaguardar. Deus criou o mundo, irmãos e irmãs, salvaguardando e colocando colaboradores para que o mundo pudesse estar atento à vontade de Deus. Até que foi chegada a vez do Filho, que veio de uma vez por todas nos resgatar, nos restaurar e nos redimir como o Cordeiro de Deus. Olha o quarto aspecto da nossa vida cristã, e que Pedro apóstolo, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vai justamente nos dizendo: o Cristo crucificado, ressuscitado, veio para nos redimir dos pecados, para nos ajudar no arrependimento dos pecados e nos restaurar. Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que pecado foi este? O pecado original. A origem do pecado original foi a desobediência. E Cristo vem restaurando, vem resgatando, restaurando e redimindo até os dias de hoje. Por isso que ele é a vítima de expiação, para que fôssemos salvos, para que fôssemos resgatados, para que fôssemos redimidos, para que fôssemos restaurados. Este é o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo, é quem vai sempre nos chamando a atenção, através do Espírito Santo, para que nós possamos vivenciar o amor. Ele não só tira o pecado do mundo, mas ele nos ensina que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que o último versículo do Evangelho vai nos dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Ou seja, devemos testemunhar as suas atitudes, os seus gestos, as suas palavras no nosso dia a dia. Testemunhar o ressuscitado e dizer que Cristo Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. É o que nós devemos fazer.
em nossa vida cristã, mesmo diante de toda e qualquer dificuldade que está aí à nossa frente. Nós não podemos ter medo, mas nós devemos ter cuidado uns para com os outros, porque estamos atravessando tempos difíceis. Até ontem foram registrados mais de 371 mil mortos pela Covid-19. E estamos em um mundo movido pelo negacionismo, pelas revoltas sem sentido, pela ignorância em não lidar com essa situação que aí está. Muitas pessoas se desprotegendo, colocando outras em risco. Muitas pessoas ignorando as orientações sanitárias. E nós, como cristãos e cristãs, como é que nós devemos nos comportar? Dando o exemplo de cuidado, o exemplo de zelo, o exemplo de amor que vem de Cristo Jesus. É o que nós devemos fazer diante dessa situação que aí está. Muitos ainda se encontram internados, vítimas da Covid. Outros choram a perda dos seus familiares. É o momento em que nós estamos sendo provados, como o ouro é passado 7 vezes pelo crisol até ele conseguir ficar puro. Nós estamos passando pela purificação. Estamos passando pela nossa purificação. Para quê? Para de fato percebermos se estamos nos mantendo firmes da fé diante dessa situação que aí está. Não foi Deus que provocou essa situação. Foi a ignorância e a ganância humana que provocaram isso. E que nós temos que lidar com essa situação. Mas podemos lidar com tudo isso se de fato colocarmos em prática tudo aquilo que Cristo Jesus nos ensinou. E principalmente sendo autênticas testemunhas do seu amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai as nossas preces e os nossos pedidos. Senhor Deus da paz, ouvi-nos. Senhor Deus da paz, ouvi-nos. Fortalecei vossa igreja e seus ministros, para que vosso nome e vossa verdade alcancem cada coração e nele tenha paz. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor Deus da paz, ouvi-nos. Ajudai e inspirai os líderes cristãos, para que sejam firmes na fé e saibam defender a vida, a justiça e a paz. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Fazei-nos vencer nossos medos e dificuldades, inseguranças e fragilidades, com a certeza de vossa presença amorosa e libertadora. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos.
Tornai fecunda a nossa vida cristã, para que a prática da fé seja um testemunho vivo da alegria pascal, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da paz, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai. Acolhei os nossos pedidos, acolhei as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, essas nossas oferendas, sejam aceitas e agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, pois vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Paulo Bastos e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria. Os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
Nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Aurelina Ribeiro de Novaes e José Ailton Assis de Souza, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessar de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Amém. Ele nasceu.
Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que bom que celebramos a Santa Eucaristia neste terceiro domingo da Páscoa, com a nossa obrigação, com a nossa devoção, que aconteceu na manhã de hoje. E lembro a vocês a programação da semana. Os horários das nossas celebrações, de terça a sexta-feira, serão nos horários das 6:30 da tarde. E, claro, na quarta-feira é feriado nacional, dia de Tiradentes. Nós lembramos, a nossa secretaria não estará aberta na quarta-feira, mas desde já, através do WhatsApp, vocês podem fazer o agendamento para a missa de quarta-feira. É importante que se faça o agendamento, como também para a missa do próximo domingo. É importante que se faça o agendamento, que nós também continuemos a usar as máscaras e a manter o distanciamento, higienizando sempre as nossas mãos. A pandemia ainda não acabou e a situação está se agravando, principalmente em nossa região. Pelas estatísticas do Estado, ainda continuamos acima de 80% das ocupações dos leitos no estado da Bahia. Então, procurem se cuidar, procurem manter o uso das máscaras, obedecer aos decretos do Estado, aos decretos municipais, porque se nós queremos nos livrar deste mal, então temos que nos reorganizar e nos manter firmes no combate à Covid-19, gente. Tem muitas pessoas que estão transitando as ruas de Lajedo sem máscara. Tem muitas pessoas que não estão fazendo pouco caso da vida, não estão respeitando a vida alheia, não estão respeitando a sua própria família, não estão respeitando a si próprios. Como é que uma pessoa dessa vai dizer que ama a Deus, mas odeia ao próximo? Isso é muito sério. Então, nós como cristãos e cristãs, temos que levar a sério os cuidados. Se nós não levarmos a sério, quem vai nos levar a sério? E a saúde está em colapso, porque não se tem mais leitos para poder acolher ninguém. Então, tenhamos o cuidado e sejamos responsáveis uns pelos outros. E lembrando daquilo que Deus questionava a Caim, quando Caim matou Abel. Caim, onde é que está o teu irmão? Caim simplesmente disse: não faço conta, não sei por onde anda, não sei da vida dele. E aí Deus questiona: o sangue de teu irmão clama por justiça. O que foi que você fez contra o teu irmão? Então, que não sejamos os Caíns da vida aqui em Lajedo do Tabocal e pela região. Uma vez que nós cometemos um homicídio, um fraticídio quer dizer matar o irmão de qualquer forma, nós estamos pecando contra Deus. E pecar contra Deus é um pecado muito mortal, gente, porque você fere não só a tua dignidade, mas fere a dignidade do outro. Então é importante termos esse cuidado também para com o outro, cuidar do outro, ter respeito pela vida do outro. Tem muitas pessoas que não estão tendo respeito. Então, tenhamos esse cuidado e esta atenção. Então, cuidem-se enquanto é tempo, porque leito de hospital ninguém está achando mais. A situação está ficando muito séria e agravante. Não sejam mais uma vítima fatal da Covid. Já estamos em 371 mil mortos. Se facilitarmos, essa conta pode aumentar e daqui até junho, se a gente não se cuidar,
podemos aumentar essa lista para 600 ou 700 mil. Então, tenhamos o cuidado uns com os outros. Então, irmãos e irmãs, vamos nos preparar para a bênção de Deus, concedendo também aos nossos aniversariantes as nossas felicitações e aos familiares daqueles que faleceram, a graça de que Deus console o coração de cada um e cada uma de vocês. Logo mais, às 9h30, teremos missa na comunidade da Baixa Alegre e às 15h30, missa na comunidade da Santana 1. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais o céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de seu esposo São José, venha sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.